nosso Deus e Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas, o centro do culto, a quem queremos seja dada também toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no poder do Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade, é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos abrir com temor e tremor o livro de Isaías, que estamos expondo sequenciadamente. Estamos no capítulo 55. Nós vamos concluir, se Deus permitir, este capítulo, lendo do verso 8 até o final do capítulo, verso 13. Isaías 55, verso 8 ao verso de número 13. Ouçamos com toda atenção, interesse, temor e tremor a santa, gloriosa, inerrante, bendita palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Que Deus, por sua grande misericórdia, queira aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, vamos pedir isso a Deus. Senhor, humildemente, com temor e tremor, sabendo que não merecemos absolutamente nada. Somos indignos. Não somos dignos sequer de pisar nos teus atos, de estarmos aqui. Temos pecado contra ti, pensamentos, palavras, ações. Temos feito o que é mal. A nós compete o corar de vergonha. Mas, Senhor, nos animamos com o que a Tua palavra nos ensina. Tu és um Deus misericordioso, compassivo, bom, benigno, assaz benigno, que se arrepende do mal, que tem prazer em exercer a Tua misericórdia. E assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue, pela justiça dele, imputada a nós, é que temos coragem de nos dirigirmos a Ti. Porque o Senhor é aquele que justifica o ímpio. E assim nos olhas em Cristo. E recebes a nossa oração em Cristo. E é em nome dele que pedimos que o Senhor queira, por Tua graça,
nos abençoar na ministração da tua santa e bendita palavra, na manhã deste dia do Senhor. Visita-nos com o teu poder, Senhor, porque se o Senhor não nos abençoar, se o teu Espírito não se manifestar graciosamente, então de nada nos adiantará, Senhor Deus, a tua palavra. Tem misericórdia de nós e glorifica o teu nome, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Oh, faze isto, Senhor, rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Amém. Bem, os que estão acompanhando sabem que o profeta usado pelo Espírito Santo está falando aos judeus, à igreja do Antigo Testamento, remanescente do Senhor, que estava em grande aflição, caminhando para o exílio, para o cativeiro. E nós podemos imaginar o desânimo, a tristeza que tomou conta de todos, especialmente daqueles que confiavam no Senhor e criam no Senhor, mas que estavam no meio do povo e estavam indo para o cativeiro. Mas o Senhor tem animado este povo por sua misericórdia, sem retrair a sua mão de justiça. Deus não muda seus propósitos de disciplina para com aquele povo, castigo, mas consola, prepara. Deus não abandona o seu povo na aflição que ele mesmo ordenou. Ele está com o povo e usa o profeta para animar o povo a respeito do que ele pretende fazer, de quais são os seus planos de salvação e de graça. Não só para com o povo em particular, mas com relação à sua salvação estendida a todos os povos. Então ele fala do Messias, que haveria de vir. E traz uma consolação e esperança para o povo, de um perdão gracioso para aqueles que buscarem um arrependimento, e uma restauração, uma libertação, uma mudança preciosa que Deus promete, pela sua graça soberana. Graça esta, não só para aquele momento presente, mas, como já dissemos, para o futuro. Então, nós temos aqui nesse texto um encorajamento cheio de esperança. Esse é o tema aqui desse texto que acabamos de ler. Um encorajamento cheio de esperança que Deus dá para a sua igreja, lá no seu tempo, mas para nós agora também. Um encorajamento de perdão, pela graça soberana de Deus, um encorajamento da eficácia e suficiência das Escrituras, sua bendita palavra, não só para consolo, mas para operar aquilo que Deus tem com relação à salvação, e o encorajamento para
assegurar o triunfo da igreja na sua tarefa missionária. Vamos ver então, primeiro, esse encorajamento do perdão pela graça soberana do Senhor. Se nós lemos o verso anterior, dos dois versos anteriores, eu diria 3, verso 6, por exemplo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, pensamentos altos, caminhos altos, falam da graça soberana de Deus. O perdão de Deus que Ele oferece não é segundo a nossa justiça, não é segundo os nossos pensamentos, não é como achamos ou pensamos. Nós temos os nossos parâmetros, segundo os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Nós temos a nossa justiça. E pensamos quem merece o perdão de Deus, quem não merece, nós temos os nossos pensamentos. Mas Deus tem os seus pensamentos, que são mais altos que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Ele tem a sua justiça, ele tem os seus critérios. Por isso, a graça soberana de Deus, ela não bate com nossos critérios, não. É por isso que a palavra de Deus mostra que quando alguém pergunta a respeito da eleição, por exemplo, da predestinação, dos critérios de Deus de salvar segundo a sua vontade, graça soberana, beneplácito de sua vontade, conforme lhe agrada. Então isso às vezes provoca uma reação de pessoas dizendo: cadê a justiça? Como é assim? E então o apóstolo responde: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Isso mostra que os nossos caminhos ou os nossos critérios não batem com os critérios de Deus. Ele tem os seus critérios, seus caminhos são mais altos e seus pensamentos mais altos que os nossos caminhos. Mas Deus não erra. Deus é absolutamente justo. Então, aqueles a quem Ele quis escolher perdoar são os que, de fato, serão perdoados por sua graça soberana. O profeta está aqui oferecendo esta graça e este perdão, mas está dizendo que é Deus quem vai perdoar conforme os seus critérios, conforme Ele quer. E não são como os nossos. Nós não sabemos e nem entendemos, e nem eu sei explicar, por que é que Deus escolheu uns, perdoar uns, e não perdoar outros. Nós não temos nenhuma explicação na Bíblia. Aliás, o apóstolo Paulo não explica. Ele nem se dá o trabalho de explicar. Porque os pensamentos do Senhor são tão altos que nós não temos como compreender e entender com nossa mente tão falha e corrompida. Ele simplesmente diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E o Senhor Jesus, explicando também o ato soberano de Deus de salvar quem quer, de salvar seus escolhidos, na parábola,
no capítulo 20 de Mateus, dos trabalhadores, ele simplesmente diz, como dono, se eu quero dar a esse mais do que a você, o que você tem com isso? Não posso eu fazer o que quero do que é meu? Toma o que é teu e vai-te. Quer dizer, cada um justamente já recebeu o seu salário, que é a condenação e a morte. Justamente. Pecamos em Adão, nos rebelamos contra ele, fizemos a escolha de morte e de juízo no Éden com nossos pais, e ainda pecamos todos os dias, quebrando a lei do Senhor e ofendendo os céus. Então, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Toma o que é teu e vai-te. Agora, o Senhor soberanamente quis escolher os seus desde a fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus escolheu, Deus registrou no livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro, nomes que ele escolheu, grandes e pequenos, que ele quis salvar e perdoar. Porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. E, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo para o seu povo é que, ainda que nós não entendamos as coisas que acontecem conosco, existe uma soberania de Deus, existe uma providência sábia, justa e boa, certa. Deus decretou todas as coisas segundo o conselho sábio de sua vontade. Coisas boas, mas também coisas más e ruins. Contudo, para o seu povo, para aqueles que ele amou, antes da fundação do mundo, para os quais fez uma aliança de graça com seu Filho, então estes são beneficiados. Para esses, até o mal se torna em bem. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Por isso, eu não sei que aflição você está passando, ou que problema, enfermidades, dificuldades, mas eu queria nesta manhã, em nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, colocar esta verdade para que, pela graça do Senhor, você descanse de que Deus graciosamente tem determinado fazer bem e não mal aos seus filhos todos os dias. Está escrito na palavra de Deus: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Então, segundo os seus pensamentos mais altos, e seus caminhos mais altos, exorto a você que descanse na soberania de Deus, na sua vontade soberana, na sua graça soberana, nos seus propósitos santos, eternos, sábios, justos, bons.
É Ele quem controla tudo, quem domina todas as coisas. Todos os acontecimentos já estão decretados e ordenados por Deus. Creia nisso. Descanse. Porque é o Senhor quem dirige todas as coisas, segundo o seu propósito eterno, que envolve primeiro a glória dele, a glória do seu nome, a exaltação do seu Filho bendito, e o bem do seu povo, da sua igreja. Por isso, mesmo que você tenha pecado contra Deus, tenha feito o que é mal, tenha desobedecido e quebrado a lei de Deus, talvez o seu coração esteja triste, porque de fato pecou. Você é um pecador. Contudo, Deus quis perdoar pecadores. Ele é especialista em perdoar. Ele é um perdoador por excelência. E a demonstração desta graça e desse propósito perdoador de Deus é o seu plano glorioso e maravilhoso de salvação. De comprometer seu filho nesta história de salvação e de perdão, que nós não conseguimos mensurar e nem entender plenamente. É tão grandiosa. Ele deixou sua glória, seu domicílio glorioso, de paz, de bênção, de luz, de glória, de riqueza, indescritíveis, inimagináveis. E se vestiu com os trapos da nossa humanidade, para ser um servo sofredor, e sofrer, e sofrer, e sofrer, obediente até a morte, morte de cruz. Carregar sobre si nossas misérias, maldições, pecados horríveis, hediondos, imundos, vergonhosos. Deus colocou sobre ele toda essa miséria. E que é bom que você saiba que lhe custou muitíssimo, uma alma pura e santa, porque nunca pecou, ente santo de Deus, se emiscuiu com nossa miséria, com o mau cheiro da nossa podridão, foi desprezado, humilhado. E ele fez isso voluntariamente. E a cruz é a proclamação, alto e bom som, desta graça misericordiosa, deste coração voluntarioso, bendito de Deus, de amor e de perdão. Porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Pensamentos de perdão. Se nós olharmos para o Salmo 103, um salmo querido que nós cantamos, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você notou aqui? Quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Calvino, comentando isto aqui, faz referência ao Salmo 103, exatamente pela expressão que nós lemos aqui, quando diz: porque assim como os céus, no verso 9, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esse jogo de palavras em que fala desta altura dos pensamentos de Deus, bate com aquilo que o salmista fala, dessa disposição amorosa de perdoar e de colocar essa distância tão grandiosa com relação aos nossos pecados. Quer dizer, essa disposição de afastar as nossas transgressões, como os céus se alteiam de nós, ou como o Oriente do Ocidente. Então, perceba, não é só perdão, mas é também uma ação graciosa e libertadora que o Senhor promete para o seu povo, para os seus eleitos, porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Ele, então, está disposto a perdoar e a afastar as transgressões de nós, como os céus se alteiam da terra e o Oriente do Ocidente. Então isto é gracioso, isto é animador. Oh, como eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração com relação a essa disposição graciosa e soberana de Deus de perdoar os seus pecados. Isso é animador, isso não é para que você fique desanimado. É para que você se anime com essa disposição amorosa, graciosa e soberana de Deus. Talvez Satanás venha ao seu ouvido dizer: você não merece, você talvez nem seja eleito mesmo, do jeito que você faz e tal, e fique lhe jogando para baixo, e querendo mesmo lhe excluir da graça soberana de Deus. Não dê ouvidos a Satanás. Não entre no seu esquema diabólico. Porque Deus determinou salvar ímpios, pecadores. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes, disse Jesus. Eu não vim buscar justos, mas pecadores. Então é assim que funciona esta graça soberana de Deus. É assim que funciona seu esquema santo e glorioso. É buscar pecadores no mais profundo do abismo e da lama do pecado, para salvar, perdoar
purificar, limpar, tirar da miséria e fazer deles seus filhos. Esses são pensamentos altos. Graciosos e soberanos da parte do Senhor. Eu não sei, talvez haja alguém aqui que esteja nos visitando e que se ache indigno e que talvez nem tenha mais perdão para você. Então, receba esta palavra da parte do Senhor. Veja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico, Ele é rico, Ele é rico em perdoar. Não tem fim as suas misericórdias. E Ele faz isso soberanamente. Eu espero que o Espírito Santo esteja tocando em seu coração, nesse exato momento, para que você busque o perdão de Deus. Não dê ouvidos a Satanás, mas busque. Ele é o perdoador, tem prazer em exercer a sua misericórdia. Estamos em um encorajamento de perdão que podemos obter da graça soberana de Deus. Dos seus pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos, dos seus caminhos que são mais altos que os nossos caminhos. O segundo encorajamento que temos aqui é o encorajamento da eficácia e suficiência das Escrituras. Oh, como isto é precioso! Veja, o texto diz assim: assim será a palavra. Eu vou ler um pouco antes, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que encorajamento! Porque, meus irmãos queridos, a garantia de que Deus vai de fato perdoar, salvar, não está na palavra de homem algum, mas na palavra de Deus, que é poderosa, eficaz, que não pode mentir. Palavra que permanece. É dito nas Escrituras que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, como obter o perdão de Deus? Como saber que somos perdoados? Como saber que somos salvos? Pela palavra de Deus, pela palavra do Evangelho. O apóstolo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Deus empenha aqui a sua palavra nessa obra gloriosa de salvação. Imagine um povo que está indo para o cativeiro, que não vê melhora, só piora, que já ouve falar a língua estranha dos inimigos cercando a cidade, a ameaça da espada. E o que seria 70 anos longe da sua terra, de suas possessões, de tudo, do templo, de tudo? O templo destruído, deixado para trás. O que seria a miséria dessa vida de cativeiro? O que eles teriam na imagem sempre seria a destruição, o fogo queimando suas casas e o templo, os muros derrubados como monturo. Que esperança eles podiam nutrir no coração com essa imagem que eles guardaram na mente.
na memória, caminhando para o cativeiro, ou durante os anos no cativeiro. Então o Senhor diz: não olhe para essas coisas, firme sua fé na palavra, na minha palavra. Ela é eficaz, ela é suficiente, ela é poderosa, ela não falha, ela se cumprirá. Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele usa aqui uma figura para mostrar uma das coisas mais importantes e preciosas que precisamos aprender, que Calvino ensina, que é a união da palavra com o Espírito Santo. A união da palavra com o Espírito Santo. Que a Bíblia apresenta isso. Por exemplo, quando nós ouvimos o Senhor Jesus dizer assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é isso? Nascer da água e do Espírito? Se discute muito sobre isso. Mas isso significa simplesmente palavra de Deus e Espírito. A água é a palavra que, unida ao Espírito Santo, opera este novo nascimento. A água é a palavra de Deus. Se você se lembrar lá de Efésios, no capítulo de número 5, é bem conhecido esse texto, em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós lemos assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra. Então, a água é a palavra que lava. O Espírito Santo usa esta água, que é a palavra, para executar o lavar regenerador. Tito 3,5. A palavra de Deus, unida ao Espírito Santo, tem poder regenerador. E a ilustração que é feita aqui pelo profeta, inspirado pelo Espírito Santo, é da semente e da chuva, ou da neve, que molha a terra, molha a semente, e nessa união da água com a semente, germina a planta, que vem dar o fruto. Então, a palavra de Deus, pregada no poder do Espírito Santo, regada pelo Espírito Santo, é que opera o novo nascimento, a regeneração e o crescimento. Por isso nós temos aqui essa ilustração. Desculpe. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. É o resultado deste poder extraordinário, desta união da chuva com a semente. Assim é a pregação do Evangelho, a semente unida ao Espírito Santo, produzindo regeneração e mudança. É maravilhoso isso. A chuva é o Espírito de Cristo descendo. O texto de Oséias, no capítulo 14, versículo 5, diz assim: serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como cedro do Líbano.
Veja que coisa extraordinária. Então, o Espírito do Senhor, com a palavra, irá produzir algo extraordinário. O povo de Deus, os santos que formam o povo de Deus, o Israel de Deus, a igreja do Senhor, para a glória de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que nós, pregadores, nos animamos em pregar o Evangelho. Porque não é nossa argumentação. Nossos dons, nosso esforço, não é a ação gloriosa, sobrenatural do Espírito unido à palavra. E isso enche o nosso coração de confiança e de esperança de que Deus pode fazer alguma coisa. Eu creio nisso. Ontem nós participamos de um café pela manhã com todos os pastores de todas as igrejas evangélicas. Claro que não estavam todos, mas havia muitos. Eu me impressionei com o número de pastores de outras igrejas, de outras denominações, batistas, pentecostais, metodistas, luteranos, que estavam neste café ontem lá na igreja da Bahia. Tudo isso em preparação para o grande evento que vai acontecer dia 31 de outubro, que é o dia do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. No mundo todo isso está sendo celebrado e nós vamos estar celebrando também aqui na Bahia com os pastores de todas as igrejas evangélicas. E uma comissão que foi organizada para preparar isso, com pastores de várias denominações, escolheram a mim para ser o pregador nesse dia, lá no Hotel Fiesta. Quero dizer, eu quero ver minha igreja lá, me apoiando, orando, desde agora. Porque isso é uma oportunidade. Eu estava conversando com o reverendo Daniel, que também ontem pregou numa outra denominação, que foi convidado, e ele disse: pastor, o louvor foi um desastre. Do jeito dele falar. E eu disse: Daniel, rapaz, anime-se, porque Deus está fazendo isso. Ele está abrindo estas portas. E não somos nós, não, é a palavra do Senhor. Porque a gente vê isso e diz: meu Deus, não vai mudar de jeito nenhum. Para nós não vai. Mas para Deus, para a sua palavra, o que funciona é a palavra de Deus, unida ao Espírito Santo. Isso chama-se reforma. É possível, pelo poder de Deus. Se nós voltarmos para a época da reforma, qualquer um que olhasse e visse a situação miserável, desgraçada da igreja, cega em trevas, cativeiro babilônico, como disse Lutero, acorrentada pelo inferno, dominada pela idolatria, feitiçaria, misticismo e todo quanto é miséria, completamente dominada pelo diabo. Aí se levanta um homem para pregar a palavra de Deus e dizer: minha mente está cativa às Escrituras. E proclama com coragem de Deus, dele mesmo não, mas de Deus nele, do Espírito nele. Só a Escritura. É a Escritura soberana
quem julga a igreja. E que diz o que está certo e o que está errado, e que ensina a vontade de Deus para a sua igreja. E isso começa a correr. Seus escritos e panfletos são publicados pela recém-descoberta da imprensa. E muitos começam a ler. E ler as escrituras. Havia um reformador chamado Zwinglio, corajoso também. E o que eu achei mais interessante na história de Zwinglio, porque ele começou a ler a Bíblia e a Escritura e disse, tem que mudar. Agora imagine como mudar pelo menos 1.200 ou 1.300 anos fazendo tudo errado e mudar. Mas ele foi mudando. Ensinava pela palavra de Deus como devia ser, como estava nas Escrituras, e como infelizmente os homens deturparam e ensinaram tudo errado, por exemplo, a respeito da missa. E mostrando e ensinando que a missa era uma abominação para Deus. Porque era a idolatria de uma bolacha. A Bíblia não ensina isso. Além da omissão do vinho para os fiéis. De repente, um dia, o pessoal chega de manhã para a igreja, se senta na igreja e vê uma coisa estranha na mesa, coberto por uma toalha branca. O que é isso? Imagine, porque a gente está acostumado a ter Santa Ceia, mas de repente o pessoal chega. O que é aquilo? Ele desce, nós vamos ter hoje a ministração da ceia do Senhor. Nunca mais missa. Destampou e ali estavam os elementos para serem distribuídos para o povo. Vinho e pão. Que glória! Como conseguiu isso? Pela pregação, pelo ensino das Escrituras, pelo poder da palavra de Deus operando nos corações. Por isso nós temos esperança sim de reforma. Por causa da palavra de Deus. Como está aqui escrita. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E meus irmãos, não é isso que o Senhor está fazendo? Hoje, nessa nova reforma que estamos vendo com os nossos próprios olhos? Como pela internet, a pregação da palavra de Deus tem feito uma revolução na vida de muitas pessoas. O que elas estão ouvindo? Elas estão ouvindo alguma argumentação denominacional, discussão de qual denominação que é certa. Não, eles estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, a exposição das Escrituras. Servos de Deus levantados por Deus com ousadia no poder do Espírito Santo, expondo as Escrituras. O verdadeiro evangelho da graça. A verdade sobre o culto, como Deus quer, como Deus estabeleceu, mostrando que culto não pertence a nós, não é segundo a vontade do homem, não somos nós que estabelecemos o que deve ser o culto, mas é Deus quem prescreveu como deve ser o culto. E então, como convencer as pessoas? Porque o contrário é que lhes agrada. O que eles gostam é o culto conforme eles gostam. Como convencer alguém de que o culto não é conforme eles gostam, não é o culto de si mesmo, como está lá em Colossenses capítulo 2, ou melhor traduzido, o culto da vontade, que é isso que está no original.
Etelos, que é vontade. Treskeia, culto. Culto da vontade. Não é culto da vontade dos homens. É o culto da vontade de Deus. E é a palavra do Senhor que está fazendo esse grande milagre. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, eu tenho esperança que aquelas igrejas se distanciaram tanto da verdade de Deus possam voltar. Aqueles líderes que não querem nada, eles estão comendo da gordura das ovelhas. Eles são mercenários. Eles não querem nada com Deus. Eles têm proveitos próprios e estão se aproveitando disso e enganando o povo. O senhor acha que eles podem mudar? Muitos mudaram. E eu acho que muitos mudarão. Outros não. Mas a vontade de Deus será feita. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Está escrito aqui. Cumpre o que lhe apraz. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela corta para a salvação e corta para a perdição. Nunca volta vazia. Ela vai fazer a sua obra. Ou convencer do pecado, da justiça e do juízo pela ação do Espírito Santo através da palavra. Dar arrependimento e operar a mudança. Ou vai cortar para a perdição. Aliás, foi o que o apóstolo Paulo também disse lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, pronto. A palavra de Deus é assim. Para alguns, cheiro de morte para a morte. Para outros, cheiro de vida para a vida. Em 2 Coríntios capítulo 6, aqui virando a página, verso 1 a 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a palavra de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Veja, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Então, a palavra de Deus está sendo pregada e vai cumprir seu propósito. Não volta vazia. Deus está operando, Deus está agindo gloriosamente. A palavra de Deus triunfará. E está triunfando. Não obstante toda a ação diabólica dos milhares de demônios, de Satanás com sua artimanha, não é ele que vai prevalecer, mas a palavra de Deus. E nós já vimos que ele não suporta a palavra de Deus. Jesus o venceu dizendo, está escrito, Satanás. É assim que nós temos esperança, confiança. É nesta palavra. Não são homens, é este ou aquele.
mas é a palavra de Deus. É Cristo agindo com poder através de sua palavra na sua igreja, restaurando seu reino, operando sua vontade soberana, subjugando o poder das trevas. O que ele fez há 500 anos atrás, ele continua a fazer e vai fazer agora, porque sua palavra não pode falhar. Então, nossa confiança está nas Escrituras, na palavra de Deus. Mas veja, em terceiro lugar, o encorajamento que nós vemos aqui é exatamente para a igreja na sua tarefa missionária. Olha, que diz, verso 12: saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Bom, nós temos que, claro, lembrar do momento, porque a palavra se aplica primeiramente aos judeus que estavam naquela situação aflita. Então o Senhor está falando à sua igreja naquele momento: vou restaurar, vocês vão voltar, e eu vou facilitar tudo. O que vai acontecer é que vocês vão sair de lá com alegria e serão guiados, e voltarão. Os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Veja o amor que Deus tem à sua igreja e como Ele vai à frente, operando de forma extraordinária, aplanando o caminho para o êxito, o triunfo da sua igreja, voltando para restaurar a sua terra, suas casas e o templo. Tudo isso por causa do seu propósito futuro, por causa de Cristo, que viria para cumprir esse propósito eterno e glorioso de Deus com relação à sua igreja. Mas isso também é para nós. Nós que somos igreja do Senhor e que temos uma tarefa. Porque, meus irmãos, Deus deixou uma tarefa para nós. Os anjos queriam fazer isto, mas o Senhor disse: não, é dos meus eleitos essa tarefa, é da minha igreja essa tarefa. Eu entreguei a ela essa responsabilidade. Mas Deus não nos deixou sós com esta responsabilidade. Ele está conosco. Ele tem sua mão estendida. Ele nos deu o Espírito, o seu Espírito Santo, derramado no Pentecostes, para que todo aquele que crê nele seja batizado nesse Espírito Santo. Isso acontece quando cremos. Foi a pergunta que Paulo fez àqueles discípulos de João em Atos 19. Recebeste o Espírito Santo quando creste? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um receberá o dom do Espírito. É quando cremos que recebemos o Espírito Santo e somos batizados com esse Espírito no corpo de Cristo. E então recebemos dele poder, porque está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor está fazendo referência ao Pentecostes, que foi único. No entanto, aquela experiência única do Pentecostes tem consequências futuras. O Espírito Santo continua a nos encher e a nos capacitar de graça e de poder
para realizarmos essa tarefa. Nós não cremos numa segunda bênção, que você tem que ir para o monte, buscar a segunda bênção, ser batizado com o Espírito Santo. Pela palavra de Deus, isso não se sustenta. Mas cremos que pelos meios de graça, pela oração, pela palavra de Deus, cada vez mais enchendo o seu coração, mais você é cheio do Espírito Santo. E quanto mais piedade, mais oração, mais buscar o Senhor, mais cheio do Espírito Santo. Mais ousado, mais capacitado você será para pregar o Evangelho. Porque o Senhor lhe dará poder. Poder para pregar o Evangelho. Então a igreja tem essa tarefa de ofertar o perdão. Pregar o Evangelho a toda criatura. E o que é que então nós esperamos que aconteça? Ao pregar o Evangelho? Que Deus opere graciosa e poderosamente nas vidas dos seus eleitos. Convertendo-os, libertando-os, transformando-os completamente. Meus irmãos, só isso deveria nos animar a pregar o Evangelho. Se fosse dada a oportunidade de cada um vir aqui e dar um testemunho de como era a sua vida antes de Cristo. Sua inutilidade, sua vida carnal, vendida às paixões carnais, servindo o mundo, o diabo, ou a si mesmo, inútil, sem Deus, sem esperança no mundo. De repente você ouve a pregação do Evangelho, a oferta de amor e de perdão da parte de Deus, para pecadores miseráveis como você, pelo poder que vem da cruz de Cristo. E você então ouve, e Deus, por sua graça, opera no seu coração uma transformação poderosa, uma libertação poderosa. E você se torna um outro homem, uma outra mulher. Agora, sua mente é a mente de Cristo, seu coração é um novo coração. Você mudou seus propósitos, você não vive mais para si mesmo, você vive para Cristo, você não tem mais nada com o mundo. Mas você quer servir a Cristo no mundo e glorificá-lo, e ser útil, e ser uma bênção. Todo verdadeiro crente não se conforma na letargia, na insignificância, da inutilidade, mas quer ser útil, quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Está sempre preocupado com a situação do seu próximo, ao seu redor. Quer ser usado por Deus. Isso é próprio do Espírito Santo que está nele e que faz isto. Por isso, é estranho pessoas que não estão nem aí para com os que estão ao seu redor. E não tem nenhum desejo, vontade de que falar o Evangelho a outros, de orar insistentemente, de cooperar com a obra missionária, de estar preocupado com o programa da igreja na sua obra missionária de evangelização. É estranho crentes que passam anos e não se envolvem com nada na obra da igreja. Porque o natural é isso, quando há a conversão e a mudança. Veja, o texto diz assim: saireis com alegria, em paz sereis guiados. A gente vai contar com a mão de Deus estendida, a boa mão de Deus estendida favoravelmente em toda a nossa obra como igreja, serviço do Senhor. E diz mais: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é uma
uma expressão simbólica para mostrar como Deus se alegra. A árvore não se alegra. A árvore bate palma. São inanimados. É Deus quem se alegra. É Deus quem se alegra. Quando a igreja sai para a sua tarefa, sai das quatro paredes, sai para evangelizar, sai para fazer a sua obra, ama a obra missionária, ajuda, sustenta. Baterão palmas, sim, as árvores, é Deus chacoalhando as árvores pela sua satisfação e alegria, em ver sua igreja fazendo a sua obra. E o verso 13 mostra a mudança. Em lugar do espinheiro, não serve para nada, crescerá o cipreste. Que utilidade tem o cipreste? Toda a madeira que é utilizada e útil em todos os sentidos, principalmente na vida daquela época. Até o fogo para cozinhar é da lenha e tudo mais que se utilizava. Que utilidade, que bênção o cipreste. Como é útil! Em lugar da sarça, mato qualquer, crescerá a murta, também preciosa e útil. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Por isso, meu querido irmão, vale a pena pregar o Evangelho. E nós precisamos reconsiderar nossa vida. Toda vez que somos confrontados com a palavra de Deus, nós temos que examinarmos-nos a nós mesmos. Como está a sua vida de comprometimento no reino de Cristo? Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Olha, no mínimo, você pode orar e contribuir. Ah, mas eu sou pobre. Pobre contribui também. E é enriquecido com sua contribuição. Jesus estava no gasofilaço, e as pessoas depositando dinheiro, tal, vem uma viúvazinha, coloca 2 moedinhas. Aí o Senhor diz: vocês viram todos que passaram aqui? Depositaram do que sobrava para eles. Mas esta deu todo o seu sustento. Deus sabe a intenção daquela senhora no seu coração, de fazer essa prova com Deus. Mas Jesus se agradou e mostrou como exemplo. Ali estava a glória. Dar com sacrifício e amor para a obra de Deus, para o serviço do Senhor. Que coisa extraordinária, que bênção. Eu queria apenas aplicar dizendo, primeiro, temos uma oferta de perdão soberana da parte de Deus. Tão maravilhosa e gloriosa, com um preço altíssimo, o sangue precioso de Cristo, sangue divino, eterno. Eterno porque foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, o autor de Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A oferta de perdão está sendo feita em Cristo Jesus. A cruz erguida. Mas se você rejeitar, eu pergunto, como escapará? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Segunda aplicação. Para que abandonar as Escrituras?
Se ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por que inventar métodos humanos para poder convencer as pessoas? Por que mexer no culto para fazer um show e fazer com que as pessoas se agradem quando as Escrituras apontam claramente como deve ser o culto segundo a vontade de Deus? Para que se esforçar e fazer outra coisa que não pregar o Evangelho, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação? É insolência mudar. É desobediência mudar. É uma afronta à sabedoria de Deus. Terceiro, você foi realmente alcançado por esse poder do Evangelho? A sua vida foi mesmo transformada? Você deixou de ser inútil para Deus e passou de fato a ser útil para Deus? Você deixou de ser espinheiro para ser cipreste? Ou continua a ser nada que preste? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se Cristo de fato habita em vós, se não é, que já estáis reprovados. Que Deus tenha misericórdia de nós.